Material complementar de número 8. Esclarecendo dúvidas. Não vou resolver o exercício, só vou esclarecer. Exercício de número 7. Se nos triângulos retângulos representados na figura ao lado tem-se AB igual a 1, BC igual a 2 e AD igual a 3, então CD é igual a. Esclarecendo o enunciado, ele está falando de triângulos retângulos. Reparem que triângulos retângulos está no plural, então é mais de um. Realmente, nós temos uma figura, nós temos um quadrilátero aqui, figura de 4 lados, só que a partir do momento que eu tenho uma diagonal traçada, tá? Divide esse quadrilátero em 2 triângulos retângulos. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, ó. Um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui, tá? O que é uma diagonal, primeiramente? Lembrando que A, B, C, D são vértices, tá? E a diagonal é um segmento de reta, tem começo e tem fim, que começa em um vértice e vai até o vértice oposto. Então, esse segmento aqui, que vai de C até A, é a diagonal, porque ele nasceu no vértice C e o vértice oposto é o vértice A. O B não pode ser vértice oposto, porque ele é vizinho. O D não pode ser vértice oposto, porque ele é vizinho. O oposto é que está de frente. Então, o A, o vértice A, é o oposto de C. Então, isso é uma diagonal, um segmento que vai de um vértice até o vértice oposto. Um está de frente para o outro. Então, nesse quadrilátero, ABCD traçou uma diagonal, CA, que dividiu o quadrilátero em 2 triângulos. Então, voltando para o enunciado. Representados na figura ao lado tem-se AB igual a 1. O que significa esse AB? Que o segmento que terminou em A, começou em A e terminou em B, vale 1. Vamos lá, ó. Segmento que começou em A e terminou em B, vale 1. Depois ele diz que o segmento que começou em B e terminou em C, vale 2. Então, começou em B, terminou em C, vale 2. E depois ele diz que o segmento que começou em A e terminou em D, vale 3. Então, começou em A, terminou em D, vale 3. E ele quer saber o quê? Então, o segmento que vai de C até D é igual a quanto? Então, o que ele quer saber? O segmento que vai de C até D. Então, ele quer saber isso aqui, ó, de C até D. Quanto é que vale esse segmento? Então, ele não sabe. Então, eu vou colocar aqui uma interrogação. Essa interrogação aí vai ser o X que nós vamos colocar. Agora que nós já lemos a situação problema, interpretamos, analisamos a figura e descobrimos o que é que ele está pedindo, porque essa é a parte mais importante. Agora nós vamos começar a resolver. Para eu saber quanto vale esse lado, eu vou ter que trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho outro. Observem que, se eu começar por esse aqui, eu vou ter mais instrumento para trabalhar, porque, ó, ângulo reto, cateto, cateto, e o lado oposto é a hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa. Aqui é a hipotenusa, para esse triângulo. Só que se eu for olhar nesse ponto de vista aqui, esse outro triângulo, imagine que se eu estivesse tampando esse triângulo aqui, ó, e fosse trabalhar só com esse, o ângulo reto tá aqui, o que é a hipotenusa do outro vai ser cateto para esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Cateto, cateto
e aqui hipotenusa, tá? Então, desse lado aqui, eu só tenho hipotenusa. Eu preciso descobrir quanto vale esse cateto e eu não tenho o valor desse cateto. Então, eu dependo de quem? Eu dependo de começar por esse triângulo aqui, ó, tá? Porque que acontece aqui? Aqui eu tenho cateto, ângulo reto, cateto, cateto e aqui hipotenusa. Então, através da fórmula hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, veja bem, eu coloquei aqui, ó, um rascunho. Eu chamei esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Então, eu vim aqui pro rascunho. Triângulo 1, triângulo 2. E coloquei a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Para os dois. O que eu vou fazer agora, ó? No triângulo 1, qual é o triângulo 1? Triângulo 1 é esse daqui, certo? Então, no triângulo 1, eu tenho os catetos 1 e 2. E eu não sei a hipotenusa. Então, eu vou jogar aqui, ó. Tá vendo? Vou jogar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, do triângulo 1. Tá? A hipotenusa eu não sei. Vou descobrir. A partir do momento que eu descobri o valor da hipotenusa, tá? Eu descobri o valor da hipotenusa, eu vou ter aqui, ó, a hipotenusa. Aí eu vou trabalhar com triângulo 2. Aí eu vou ter cateto, porque o que é a hipotenusa de um triângulo vai ser cateto do outro. Vou ter cateto, hipotenusa e o outro cateto para descobrir. Aí eu vou jogar no triângulo 2 e vou desenvolver, tá? Esse é o ponto de partida, tá? E lembrando que quando você estiver no triângulo 1, você tem que identificar cateto, cateto e hipotenusa para você jogar nos lugares certos. E quando você estiver no triângulo 2, aí você já sabe que você vai ter cateto aqui, hipotenusa e cateto, para você não jogar no lugar errado. Então tem que prestar muito bem atenção, tá? Aí você vai resolver e vai chegar na solução e vai encontrar o valor de CD. E aí você vai poder encontrar assinalando uma das alternativas. No exercício número 8, ele fala, ó, na figura abaixo, ou seja, essa figura aqui, o valor de x é. Ele quer saber o valor de x. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou analisar. Antes de você resolver qualquer exercício, você tem que analisar primeiro. Você não pode sair resolvendo assim. Então, nós temos um quadrado, tá? E nós temos um triângulo. Aí você tem que observar. E ele está pedindo para calcular o valor de x. X está aqui, ó. Tá? Pode ver aqui o que está destacado, o triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó. Então, você já sabe que aqui é o ângulo reto. Então, aqui é cateto, cateto e hipotenusa. A primeira coisa que você faz, tá? Que isso já diminui a chance de você errar. Fez isso, o que você vai fazer? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Não vou resolver, só estou esclarecendo. Você vai pegar os dados daqui e vai jogar aqui, tá? Só que você vai observar o quê? Você tem hipotenusa, o cateto que vale x, e você não tem outro cateto. Não é 17, hein, gente? Vai ter aluno que vai pegar o 17, vai jogar lá, vai resolver e vai achar um valor absurdo. Não é isso. Você tem que observar o seguinte, que daqui do segmento G até o H vale 17, que é tudo isso, tá? Tudo isso. Só que nós temos um quadrado junto com o triângulo. Se você descontar esse pedaço do quadrado, que mede 11 aqui, ó, é como se eu estivesse recortando. Eu vou tirar aqui, ó, esse pedaço, tá? Então, se eu tenho 17, que é tudo, e vou tirar 11, 17 menos 11 é o que vai me sobrar, que é o valor desse cateto. E aí eu vou poder jogar esses dados aqui, resolver e encontrar a alternativa, ok? Exercício 9. Na figura abaixo,
o triângulo ABC é retângulo, vírgula. Vamos analisar isso primeiro. No triângulo abaixo, o triângulo, na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo. Então, vamos ver. O triângulo, ele tá falando triângulo ABC. Você sempre tem que analisar a figura. Então, vamos lá. Triângulo ABC, ó. Triângulo ABC é retângulo, é o que ele tá falando. Retângulo. Tá? Gente, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou o triângulo escaleno. Então, aqui é ABC. Então, se ele é retângulo, tem um ângulo reto, eu já sei que aqui é cateto, aqui é cateto. E esse lado aqui é a hipotenusa. A referência é essa, tá? Então, tudo bem, continuando. E o triângulo ACD é equilátero. Triângulo ACD. Então, eu já tenho que saber o que é retângulo, triângulo retângulo e o que é triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados com medidas iguais. Então, eu estou falando, o triângulo ACD é equilátero. Então, olha só. Triângulo ACD é equilátero. Todos esses três lados vão ter a mesma medida. É isso que ele está falando. Então, o perímetro da figura ABCD é... O que é perímetro? Soma da medida de todos os lados. De que figura? ABCD. Só que ABCD é um quadrilátero. Olha lá. ABCD. Ele quer saber todo esse perímetro aqui. Então, eu preciso saber o que é triângulo retângulo, o que é triângulo equilátero e o que é perímetro. São as informações. Se eu não souber, se o aluno não souber isso, ele não vai conseguir resolver. E não é porque ele não sabe fazer conta, é porque ele não está conseguindo interpretar, ele não tem conhecimento da definição, tá? Então, vamos lá. Partindo. Se o triângulo ACD é equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, o que eu vou ter que fazer? Através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ele vai pegar, o aluno vai pegar essas informações aqui, vai jogar aqui e ele vai achar o valor da hipotenusa, que é esse aqui. Só que a hipotenusa desse triângulo vai ser lado do triângulo equilátero. Então, o valor que você encontrar aqui, se o triângulo é equilátero e todos os lados têm a mesma medida, vai ser a medida desse e desse também, achando esse, tá? E aí sim, você só que presta atenção. Muitos alunos vão pegar o valor da hipotenusa, que vai encontrar, e vai tentar achar aqui, tá? Mas por isso que tem que prestar atenção. Tá perguntando o perímetro da figura ABCD. Achou o valor daqui? É o mesmo valor dos outros, porque o triângulo ACD é equilátero. E agora ele pergunta o perímetro da figura ABCD. Então, se esse lado é o mesmo que esse, você vai somar o lado, esse lado com esse e com esse. E vai encontrar aqui a solução, tá? Então, eu estou esclarecendo essas dúvidas, porque no ensino remoto fica complicado, né? Então tem que esclarecer mesmo. Mas lembrando que todo e qualquer exercício você tem que ler primeiro, interpretar para poder resolver. Que a matemática é um casamento com a língua portuguesa. Para finalizar, o exercício 10. Exercício 10. As diagonais de um losango medem 12 e 16 centímetros. Calcule a medida do lado do losango. É o que ele pedia, a medida do lado do losango. Então, veja bem, essa situação, problema aqui, não tinha o losango, tá? Eu deixei o losango, mas o aluno que tem que desenhar o losango, as diagonais, tá? Então, aqui são os vértices, traçam-se as diagonais. Diagonal maior, porque o segmento é maior, diagonal menor, porque o segmento é menor. A diagonal maior aqui, ó, tá? E a menor aqui. Então, veja bem. Aqui no meio é o ponto médio. O que é ponto médio? Que divide esse segmento em duas partes iguais. Então, isso aqui é 8. Aqui também é 8.
Se esse pedaço é 6, esse pedaço também é 6, porque o tamanho é igual, tá? E ele quer saber a medida do lado do losango, porque esse losango, a partir do momento que foram traçadas as diagonais, a maior e a menor, dividiu em 4 triângulos, que são retângulos, tá? Porque aqui no meio, ó, tá? É o ponto médio. E aqui, ó, nós temos também um ângulo reto aqui, tá? Então, aqui eu tenho cateto, cateto e aqui hipotenusa. Então, eu vou jogar na fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E vou jogar essas informações aqui. Eu vou encontrar a solução. Eu vou assinalar a alternativa correta. Os exercícios, os demais exercícios, eu não vou esclarecer, porque eles estão esclarecidos no vídeo anterior. Então, o aluno tem que assistir o vídeo anterior, que eu estou disponibilizando na plataforma, e esse vídeo de agora, para poder resolver os exercícios propostos.